Opa, esse é um canal de VODs e clipes. Caso você quiser ver alguma live completa, vai lá no canal principal dar uma olhada. Link na descrição. Aproveita e já vê meus vídeos. Bora assistir aqui Trollhunters, a melhor barra pior série que você nunca viu do flop. Já vi esse vídeo, inclusive, começo, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, meu comentário insano. Só quero comentar sobre Caçador de Trolls aí, pra quem tá vendo o VOD. E eu acabei, né, eu achando, né, esse vídeo. Eu acho que provavelmente eu não vou comentar em nenhum outro, então... É o máximo que vocês vão ter sobre Caçador de Trolls comigo. Então bora lá. Tem aquelas histórias. Vou voltar aqui e voltar do início. Tem aquelas histórias de herói que te prendem do começo ao fim. Histórias que vão pra lados que você não imaginava e só faz te ficar cada vez mais curioso pra saber o que vai acontecer. Histórias sobre o peso de ser um herói e ter que lidar com as responsabilidades do que aquilo vai trazer pra você. O Stan Lee disse uma vez um negócio mais ou menos assim: um herói é alguém que se preocupa com o bem-estar dos outros. Ele faz de tudo pra ajudar mesmo que não tenha nenhuma recompensa. E isso reflete. Eu só gostaria de comentar é que eu me lembro de uma frase. Que não é uma frase, né? Mas tipo. Do. Do Chapolin. Que é o X-Espírito, né? Se eu não me engano. Escreveu Chapolin, Chaves, etc. Ele comenta que o Chapolin, ele é o mais herói entre os heróis. Porque ele é o único personagem, obviamente, né, entre aspas, o estereótipo, em que mesmo tendo medo, ele faz as coisas. Né? Obviamente, eu não considero isso, não concordo nem um pouco com ele. Mas eu entendo a frase dele, tá ligado? Pra você um herói não é você ser fodão e salvar a rapaziada. Você ser um herói é você ter medo. E você colocar sua cara a tapa pra salvar alguém. E sei lá, tem muita história do Homem-Aranha mesmo, né? Caso o herói que eu mais li. É tão legal. É tão legal, porque é exatamente isso. É um cara que ele não precisava estar fazendo isso, tá ligado? Ele não precisava. Ele poderia estar enchendo o cu de dinheiro, mas não. Tá lá. Salvando a vida todo dia e tendo que voltar pra casa, tá ligado? E 1001 preocupações na cabeça, ainda assim ele tá lá se arriscando. Reflete em É vários do caralho. heróis como o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Quarteto Fantástico, entre trocentos outros Olha heróis ele, que Wolverine. entendem o peso de ser um herói. Então, imagina acompanhar uma história onde você vê 3 séries inteiras que falam o tempo inteiro sobre o peso das suas ações, o peso de um título, para no final simplesmente pegar tudo isso, enfiar na bunda e fazer o pior final já feito de toda a história. É foda, né? Isso que é foda. Caçador de Trolls é uma das histórias mais interessantes até os últimos 5 minutos de filme. Que são isso, né? São 3 séries e um filme. O Caçador de Trolls, Free Bellow, e depois vem o Wizards. Aí depois disso vem Caçador de Trolls de novo. Que no caso é o filme. For the glory of Merlin, daylight is mine to command. E oi, eu sou o Flop, vocês não têm noção do alívio que é poder falar isso. Mas bom, esse daqui é um vídeo sobre Tava só vendo o volume do REC, se tava bom ou não. De qualquer coisa eu mudo nos votos. Trollhunters, um dos poucos na internet. O que me Porque deixa é muito verdade, é verdade. É bem pouco comentado. E eu não sei porquê, mano. Sendo bem sério, eu não sei porquê. Tem muito motivo pra ser frustrado, comentado. porque não tem ninguém falando sobre o quão legal é essa série. E assim, eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que quando eu gosto de algo, eu quero sair pesquisando tudo sobre aquilo. E eu não achei nada de Trollhunters da primeira vez que eu pesquisei. Eu vi no YouTube, pesquisei sobre a série, eu só achei uns edit e uns gringos falando sobre o final do filme. E foi Tem um canal, eu me esqueci qual é, mano. Ele era focado em desenho animado, no geral. Ele é focado em desenho animado no geral. Eu não acompanhava react nada assim do tipo, mas tipo, de vez em quando ele trazia assim um. Trazia nesse caso. Ele trazia notícias, informações sobre o Caçador de Trolls. Antes do filme. Depois do filme eu nunca mais vi nada, porque eu brochei legal. Eu não vou falar, porque ele fala lá pro final sobre isso. E até lá, provavelmente eu vou enlouquecer, tá? Provavelmente quando ele começar a falar do final, eu vou enlouquecer, eu vou virar um orangotango.
Então vamos lá. Foi basicamente isso. Pra vocês terem noção, eu tive que ir nos confins do Reddit pesquisar coisa pra conseguir acrescentar no roteiro desse vídeo. Então esse daqui eu dedico pros 5 fãs de Trollhunters no mundo. Tamo junto, tô fazendo por nós. Tamo junto, Flop, bora. Hashtag marcha que foguete não dá ré. Assim, eu não sei se vocês conhecem Engraçado. Trollhunters, eu já vou explicar, mas pra você que conhece, meu Deus, eu fiquei impressionado por que isso é tão bom. Porque assim, se eu soubesse que eu ia ver uma série cheia de desenvolvimento de personagem em temas sensíveis, eu acho que eu me prepararia um pouco mais. Mas acho que eu tô um pouco adiantado. De personagem em temas sensíveis, eu acho que eu me prepararia um Fizeram com o meu menininho. O que fizeram com o menininho, mano? Porque ele tá assim. pouco mais, mas acho que eu tô um pouco adiantado. Vamos voltar pro começo e eu quero contar pra vocês o que é Trollhunters. Ele não é Gravity. Olha aqui. Eu gosto muito da animação, da edição do Flop, mano. É muito gostosinho, mano. Trollhunters originalmente é um livro criado pelo Guilherme Del Toro em parceria com o Daniel Que eu queria ler. Eu tenho vontade de ver essa HQzinha. Vontade de ver essa HQzinha. Só que, tá ligado aquelas HQ que eu comprei? Eu acho que 2 lives anterior, que eu comentei sobre. E até agora elas são encostadas, mano. Até agora elas são encostadas. Eu quero muito ler, só que até agora eu não achei tempo, né? É foda. Kraus. Nesse livro a gente conhece Eu tô com essa uma moral, cidade não. subterrânea e um garoto é escolhido E eu tava com uma mania muito ruim de fazer os VOD enquanto eu li um livro. Ou qualquer coisa. Aí normalmente. Eu já não sou bom em atenção. Eu tô fudendo em atenção. Fudendo todo o meu sentido de atenção. Aí é complicado. pra proteger o mundo dos trolls. E assim eu vou Tem que ser pegar uma minha sincero, aguinha. eu não li o livro, então durante o vídeo eu só vou passar algumas curiosidades que eu sei, porque eu realmente não sei de nada além disso. O livro saiu em 2015 e ele era um pouco Grande mais Guilherme sombrio Del do Toro. que a série. Tanto que a armadura Porque eu pensava que o Guilherme ele não tinha feito HQ, ele só tinha feito só o desenho. do Jin nos livros, ela não vem do amuleto. Eu acho que eles fizeram ela com sucata e eu acho esse detalhe muito legal. Até porque isso acaba virando uma referência mais tarde na série. Mas saindo um pouco do livro em si, o Guilherme ele teve a ideia de Trollhunters muito antes de fazer o próprio livro. Como ele curtia muito todo esse lance de criaturas fantásticas e história de aventura, a ideia original Guilherme Del Toro é maluco! era transformar a história em uma série live action nos Maluco, psicopata, doido. Maluco. Completamente maluco. anos 90. Mas infelizmente isso não foi pra frente e Doido de pedra. acabou virando um livro mesmo, publicado em 2015. Mas foi aí que a DreamWorks Animation se interessou bastante pelo conceito e ao invés de fazer um filme, eles sugeriram transformar Trollhunters em uma série animada, podendo não só aprofundar mais os personagens, mas também fazer uma construção do mundo muito mais genuína e autêntica, que particularmente é o que eu Qual é a melhor escolha, mano? É 3 temporadas. Como é que você vai conseguir desenvolver o que eles desenvolvem em 3 temporadas em um filme, sei lá, de 2 horas? Tá ligado? Nem 3 horas dá pra falar metade do que eles falam nessa série. Falam de muita coisa. Obviamente ignorando os fillers, mas tipo, eles mostram muita coisa. É só um mini conteúdo, mano. É mais conteúdo gosto pra dessa caralho. série. Desenho. Então o Del Toro aceitou a ideia e foi aí que ele trabalhou ativamente em praticamente todo o desenvolvimento da animação, garantindo não só que a série mantivesse a visão original dele, mas que a essência da história de fantasia épica, com um toque sombrio, personagens complexos e um universo rico se mantesse do começo ao fim. E é aí que a Netflix entra no projeto, viabilizando uma produção de altíssima qualidade. A animação, quando saiu, recebeu vários elogios pela narrativa envolvente, a animação muito bem detalhada que contou com nomes como Anton Telkin, que dubla o Jin da primeira até o começo da terceira temporada, o Kelsey Grammer, que faz o Blink, o Ron Perlman, que faz o Bular, e enfim, por aí vai. Mas com o sucesso que a série fez, eles conseguiram expandir mais ainda o universo, que levou à criação dessa expansão, que é o Contos de Arcadia, expandindo mais ainda a história com Tree Below e Wizards, e por Então, é meio Príncipe Dragão, tá ligado? Que Príncipe Dragão. Atualmente, não é mais Príncipe Dragão o desenho. Tá mostrando aqui, mas não é mais esse nome. Príncipe Dragão, agora. Meu Deus do céu, o que vão fazer com esse desenho?
ele se transforma no Mistério Aravos. Porque... Porque saiu muito, tá ligado? Saiu muito, expandiu muito além. O Príncipe Dragão é esse bomba aqui, ó. Cadê? É esse bicho aqui, ó. Tá ligado? Aí não tem mais motivo pra ser, porque ele já cresceu, já apareceu, já acabou a guerra, já tá, entre aspas, suave, o menino ali já é rei, tá ligado? Foda-se, não tem mais motivo. Mas o Aravos continua lá, tá ligado? A magia negra continua lá. Então, eles ainda tá acontecendo. E eu ainda tenho que ver essa última temporada, né? Essas últimas duas aí. Uma brochada legal esse bagulho. Fim com a merda do filme, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Porque, bom, agora que eu dei O filme não é tão ruim. Os 5 últimos minutos, eles são horríveis, são background péssimos. meio geral do que é Trollhunters, eu posso finalmente ir pra parte que eu mais estava ansioso pra falar nesse vídeo. Eu vou contar pra vocês sobre as 3 séries, meio que na ordem cronológica, e tentar explicar pra vocês por que Trollhunters Pô, mas não tem como fazer isso direito. E, se eu não me engano, metade de Tribello é durante os acontecimentos de Caçadores de Trolls. Se eu não me engano, é a partir da segunda. E aí ele se passa depois do que acontece no final da terceira, que no caso é aquele eclipse maluco. Tem como fazer isso. é uma história ótima, mas Isso que é foda, né? É que, tipo, você tem que ver os spin-off depois que Caçador de Trolls, porque eles fazem muita referência. que infelizmente tem um O dos e-boyzinho do Wizards, ele aparece desde o do Caçador de Trolls. Tipo, sei lá, como um, se eu não me engano, acho que um barista, né? Barista. piores. E é do caralho. É tipo, aí depois você pensa, caraca, é ele! Finais já É. feitos. Isso explica porque tinha um design tão legal pra um personagem tão foda-se. Mas enfim, eu acho que eu já enrolei demais. Senhoras e senhores, eu acho que já deu pra ver que esse vídeo é meio longuinho, então eu convido vocês a embarcarem comigo Timeline linda, mas jamais deixaria só em 2 cores. pro maravilhoso mundo dos contos de Arcadia. Já pra avisar aqui, esse ato 1, ato 2 e o ato 3 é só de Trollhunters. Ele mal explica sobre os spin-off aqui, ó. Final, spin-offs e filme. Ele não desenvolve tanto os spin-off. É muito mais focado no Caçador de Trolls e é o objetivo mesmo do vídeo, tá? Então, caso você tá esperando que ele resuma tudo em 40 minutos, você tá maluco. E olha que já ele resume bastante e dá 40 minutos. E é isso aí. Olha aí o Blink. É muito foda. Pela ruína de Gamar, o crepúsculo está sob o meu comando. Desculpa, o nerd. É um mochileiro, né? Mochileiro estranho, eu tenho o direito de meio cringe mesmo. Eu tenho esse direito. Olha, eu não sou muito de elogiar quando uma história começa bem, até porque esse é sempre o gancho que te prende quando você vai assistir qualquer coisa. Mas, Sim. nossa, eu amo a forma O que o One Piece não faz, mas o One Piece é do caralho. como a gente é apresentado pro mundo de Trollhunters. O primeiro episódio já de cara começa apresentando pra gente os Trolls, e aqui a gente tem o Bular e o Kanjigar, que é o atual Trollhunter. E eles simplesmente estão lutando muito forte aqui no comecinho do episódio, e com o diálogo a gente Lutando muito forte. O Kanjigar esse que eu acho que deveria ter dado uma profundidade maior. Eu gosto do Kanjigar. Acho ele legal. consegue entender Mas eu entendo ele não ter tido uma profundidade maior. a importância desse tal amuleto, e não só isso, mas Até porque ele morre, né? Nesse começo. Mas depois você descobre que isso não é desculpa pra porra nenhuma. a gente também descobre a maior fraqueza dos Trolls, que é a luz do sol. Um elemento que inclusive vai ser usado a série inteira. Deveria ter um flashback e ou outro. também naquela cena do filme. Mas enfim, depois dessa batalha Ah, que isso, tá dando muito hate no filme, mano. Pior que eu sou só contra o final do filme. intensa, Eu gosto do filme, me diverti vendo o filme. o Kanjigar acaba se sacrificando pro Bular não Tem um conseguir mecha, mano. pegar o amuleto, Oh, my God! que por conta da morte do Descansa último em usuário paz. decide chamar o próximo Trollhunter, e a gente corta pro nosso protagonista. Aqui a gente já tem a primeira aparição do Jin, que pra ser sincero eu não gostei muito dele quando eu vi, porque eu não simpatizei muito com o design. O design do Jin é muito merda.
O design do Jin é muito merda. Ele é muito ele é muito moleque genérico 2.0, tá ligado? Ele é muito personagem genérico. Quer dizer, eu não posso falar muito de design, né? Todo mundo olha pra mim e se confunde com Knight, Hollow Knight. Não que minha aparência não seja inspirado, mas porra, gente. Eu achei meio genérico, mas com o tempo eu fui acostumando e gosto bastante dele agora. Mas enfim, o Jin é apresentado sendo um personagem bem proativo. A gente vê ele acordando, fazendo café da manhã pra mãe dele, que aparentemente tá cansada do trabalho, e ainda por cima faz lanche pro melhor amigo dele, o Toby, ou Tobias, que, nossa, é casualmente um dos melhores personagens dessa série, mesmo Não é Boberto? Ah, não, Boberto é o robô, porra. sendo um grande alívio Incrível cômico, de Gumball. ele é só muito maneiro. E eu genuinamente gosto muito desse comecinho, não só mostrando o contraste da vida do Jin pra loucura que é a vida dos Trolls, mas mostrando também essa relaçãozinha que ele tem com o Toby, que eu particularmente acho um dos pontos chaves da série até ela aparecer. Mas enfim, eles vão pra escola e pra ir pelo caminho mais rápido já. Eu vou discordar muito dele sobre esse ponto em específico. Ele não gosta da... O nome dela mesmo, porra. É foda me defender. Clara, né? Clara. Clara. Troll. É Clara mesmo. Mano, aí vai dar uma discordada legal. Já que Pelo eles menos estão eu vou. atrasados, eles têm que Discordar passar um pelo pouquinho. canal. E, bom, foi ali que o amuleto começou a chamar o Jin. Então ele pega o amuleto e leva com ele, e daqui até praticamente a metade do episódio a série faz questão de apresentar os vários elementos pra gente. Seja personagens que vão ser importantes daqui pra frente, todo o ambiente da escola, interesses e as relações do Jin com as pessoas. E aí que depois de tudo isso ele volta... Esse primeiro episódio é muito bom. Ele é genuinamente muito bom. Porque ele é, como ele mesmo fala, ele consolida todo o personagem do Jin. Literalmente tudo. Tudo que você precisa saber, fora o fantasioso que vai ter depois. Ele consolida tudo, te apresenta tudo. Aí depois, tá bom, agora que você entende o personagem, vamos falar sobre a aventura, tá ligado? Vamos começar a aventura. Ele literalmente, ele mostra tudo que precisa mostrar. pra casa e tenta descobrir... Sobre o Jin, no caso, né? O resto dos personagens é com o decorrer da série. Mas foda-se, né? O Jin é o único protagonista. serve esse amuleto e ele escuta um barulho do porão da casa dele, e quando ele vai ver, são Trolls. Master Jim! O Blink, que é... Não. Eu ia falar que é o melhor personagem. Não é o melhor personagem. Um dos melhores. Um dos melhores personagens. Aqui a gente conhece o Blink ou Blink é do caralho. O Blink é muito incrível. Blink, e o melhor personagem da série, que é o Ar. O nome dele é literalmente... E é aqui que o Blink explica... Eu tenho que mostrar isso aqui. Safado esse daqui, tá? Esse é o nome do ar, tá? Isso é literalmente o nome dele, tá? Esse é literalmente o nome dele. Eu não vou colocar os créditos. Mas... Todos os créditos... Tá lá escrito... Ah! Aí mostra lá. pro Jin que ele é o novo Troll Hunter, ele tem a responsabilidade de proteger os Trolls. E o Jin, ele desmaia. Vou aproveitar o anúncio. Vou dar uma aproximada aqui do microfone, que eu tô meio encostado na cadeira. Daí no dia seguinte o Jin ele vai pra escola, e na escola ele decide que vai contar o que aconteceu meio que sem contar pra um dos professores dele, o Strickler no caso. Ah, mano, eu adoro essa cena. Tipo, ai, o que aconteceu? A cena foi atropelado por um ônibus, um maluco todo fudido, assim. Porque ele acabou de ser uma luta muito Daí incrível, ele tá conta ligado? tudo torto, o Strickler dá uns acho conselhos aí. meia bomba pra ele. E aí quando o Jin tá saindo da sala, o Strickler sem querer vê o amuleto dele e tem esse destaque meio estranho pra reação dele.
Então o tempo passa, o Jin ele volta pra casa e tenta analisar mais o amuleto, vê que tem algo gravado ali e quando ele começa a ler, For the glory of Merlin, daylight is mine to command. ó o Banguela ali. Essa cena é muito boa, mano. Eu queria muito mostrar essa cena inteira pra vocês, mas eu tô com medo de levar um copyrightzão cabuloso na boca. Mas assim, particularmente eu gosto muito dessa cena dele vestindo a armadura pela primeira vez. E a gente Não, me esqueci o nome do canal. Acho que eu só vi uns 3 vídeos, faz sentido, eu não me lembro. Mas ele faz sobre filme, etc, jogo, etc. E, cara, você tem que meter uns paranauê muito foda, mano. É um dos motivos de por que eu não quero falar sobre Trollhunters, mano. É que eu vou ter que meter muito louco, mano. É inverter tela, tacar filtro, tacar outra camada em cima, sei lá, com transparência dos meus ovos pra conseguir, tipo... Pra não ser pego pelo bot, tá ligado? Pô, troca não tô afim, não. cena e descobre que o Strickler, sim, o professor que eu acabei de falar sobre, casualmente tá trabalhando com o Bular, aquele troll enorme do começo. E depois deles farmarem um pouquinho de aura, a gente corta pro Jin levantando a Um pouquinho chega a ser até injusto. O filho da puta, ele farmou a hora pra caramba nessa cena, mano. Você fala, caraca, caraca. E não, você fica com medo, na moral dele, mano. espada e o episódio termina Ele tá com essa muito virada calmo. muito legal pra história. Não só Nossa, isso, né? vamos É lá. 1001 fatores, mas esse é um deles. Ele tá muito calmo, pá, 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 pá. Nossa, cara, essa cena é muito boa, meu Deus do céu. Pá. Eu particularmente adoro como já no primeiro episódio já é jogado pro Jin essa responsabilidade. Desde o começo do episódio a gente já entende o peso de ser um herói, até porque o último Trollhunter literalmente acabou de morrer na nossa frente. Mas voltando um Sacrificando. pouco, eu gosto muito como é que eles já estabelecem essa vida de adolescente normal do Jin. Ele vai pra escola, ele gosta da fulaninha tal, ele tem um melhor amigo, ele ajuda a mãe dele, confia no professor dele, tem até essa rivalidadezinha com o Steve. E isso vem muito Ele não sofre bullying, né? De fato, ele é meio só defensor dos mais fracos. Só que ele não é forte, aí ele apanha. do que eu falei mais cedo sobre por ser uma série, esse tipo de coisa funciona porque tem tempo pra se desenvolver. E assim, falando como alguém que viu as 3 temporadas, é tudo bem fechadinho. Bom, daqui até mais ou menos o 10º episódio, a série faz questão de nos introduzir pra esse mundo e desenvolver os personagens de uma forma bem natural, que eu particularmente gosto bastante. A gente conhece o mercado de uma forma Olha o squad completinho, mano. Pô, dá uma felicidade de ver eles todos juntinhos, mano. Ah, eu acho bonitão, mano. Um bagulho que eu fiquei meio pá no filme é por causa que eles não dão tanto foco nos outros personagens. Eles focam muito no Jimmy. Faz sentido, né? Caçadores de Trolls, mas, tipo, sei lá, eu acho que deveria ter um protagonista, um protagonismo mais diluído entre cada personagem. Acho que deveria ter mais foco no E-Boy do Wizards, deveria ter mais foco nos irmãos de Tribello. Acho que deveria, tá ligado? Ter mais foco nesses núcleos. E normalmente eles estão lá por estar lá, eles não têm tanto foco quanto o Jimmy, e aí fica muito. Você consegue reparar que ele tem um favoritismo, tá ligado? Que ele tem um foco principal. O final é baseado numa escolha horrível baseada nele, tá ligado? bem natural, que eu particularmente gosto bastante. A gente conhece o mercado dos trolls, descobrimos a cultura deles, seja os moradores, sobre o cristal no meio, que é tipo a coisa mais importante ali. Tem essa hierarquia, a gente também conhece as outras criaturas mágicas que estão por Um dos motivos que eu fiquei puto com esse vídeo. Ele não fala sobre o gnomo maneiro que literalmente invade o mundo do Gamar e volta com um mordidão na cabeça e mete numa boneca de plástico. Eu fiquei muito decepcionado com você, Flop. Um dos melhores personagens foi ignorado no seu resumo. Vai se fuder. ali, como funciona o Brincadeira, mercado, brincadeira. entre várias outras coisas. É só meme, é só Eu meme. gosto muito desse mini arquinho dos trolls começando a confiar no Jin, porque eles têm esse preconceito por ele ser um humano, é óbvio. Tanto que quem todo Sim, mundo sim. achava que ia ser o Trollhunter seria o filho do Kandigar, o Drow. Um dos personagens mais bem construídos nesse desenho
inteiro, arrisco dizer que é o melhor. Arrisco dizer que a melhor construção de personagem é desse filho da puta. Esse personagem, ele faz você criar uma empatia tão grande com ele, cara. Esse personagem é muito bom. Esse personagem é muito bom. Ele é muito bom. A primeira luta você fala, nossa, ele vai ser aquele pau no cu, ele vai ser o Steve 2, ele vai ser o Steve Troll. Só que ele muda muito rápido. Tá ligado? Ele muda muito rápido nesse começo. Tá ligado? Meio que ele se força a meio que aceitar o Jim. E quando você começa a perceber que ele realmente ele começou a naturalmente aceitar o Jim, eles começam uma relação muito interessante. Acho que deveria ter inclusive mais dele. Mesmo ele sendo um dos mais bem construídos, eu acho que deveria ter mais dele. Ele é muito foda, mano. Ele é muito foda. Ele é muito. O personagem dele. É por isso que eu queria tanto ver mais do pai dele. Eu queria ver essa relação que ele tem com o pai e como ele lidava com esse bagulho do legado do caçador. Tá ligado? Do caçador de trolls. Então, assim, eu gostaria de ter isso, tá ligado? Por isso que eu gostaria de ver sobre o pai. Pra ter mais informação dele. Tá ligado? Pô, mano, ele. Cara, que personagem bom do caralho, mano. Que inclusive fica muito puto com o Jim porque ele é o novo Trollhunter, mas depois eles acabam se resolvendo e virando amigos. Cortando pra outro Sim. lado, durante esse Belos começo de amigos. temporada a gente descobre que tem alguns outros tipos de Trolls, e um desses tipos são os híbridos, os Changelings, que são Ele é muito foda, mano. Esse bicho é muito legal, mano. É muito esses legal. Trolls que conseguem assumir a forma humana e literalmente roubam a vida de alguma pessoa. Então a gente tem todo esse arco dos personagens descobrindo o que é isso e corta pra Claire, que assim como do nada eu tô apresentando ela meio que funciona assim na série também. Mas já eu explico melhor. Mas enfim, o Henrico, o irmãozinho dela, foi E eu não acho que do nada ela começa a ser importante. Ela vai realmente sendo não bem construída, mas, tipo, ela é bem introduzida pra história. Porque como ele não falou, pô, desde o primeiro episódio ela já é. Ela já é mostrada, pá, aí tem um rolê que ele dá um socão na boca do Steve. Aí ele começa a mudar, tá ligado? Tipo. Eu acho que é. Eu não acho que ela foi mal introduzida, tá ligado? Eu não acho que ela foi do nada. Não acho, não. sequestrado e trocado por um Changeling. Então o grande rolê que move os personagens a irem atrás e tentar entender É que ela ganhou uma grande importância muito rápido. Isso eu concordo. Mas eu acho que ela, tipo, foi má preparação. É que, tipo, se ela vai ser importante pra história, ela vai saber do mundo troll, vai ser muito rápido essa parte, tá ligado? Eu acho que foi feito de maneira errada. o que é isso, foi esse maldito bebê que sumiu. E enquanto tudo isso Sim. tá rolando, a gente tem toda essa construção do plot. Isso foi esse maldito bebê que sumiu. E enquanto Safada, tá? tudo isso tá rolando, a gente tem Esse aqui eu não vou nem desenvolver. Até as bolas. toda essa construção do plot do Strickler, que também é um Changeling, inclusive. Então a gente tem meio que esse time de Os Tinge, eles têm uma tendência a se transformar em pessoas gostosas, né, mano? Tá ligado? Ignorando esse merda o que é aqui. Cadê? isso, foi esse maldito bebê que sumiu. E enquanto tudo Esse merda aqui. Não é porque ele é feio. É que eu só não gosto do personagem dele. Eu acho ele meio pai. isso tá rolando, a Meio gente tem paia. toda essa construção do plot do Strickler, que também é um O personagem em si dele não é legal. Changeling, inclusive. Então a gente tem meio que esse time de Changelings, que é o Strickler, o Not Henrico, que é o Changeling Uma moto na minha rua acabou de estourar muito alto. Meu parceiro. substituído. Meu parceiro, agora foi sincronizado com um grito de criança, mano. Tô com medo. Tá, não tem como ser bagulho de criança, calma. Tá, não foi nada, não. Mano, meu parceiro. Eu fiquei com medo agora, mano. O irmão da Eu fiquei real com medo, tava pensando que tava tendo um Kicked House Kicks, tá ligado? Se eu não me engano, assim como é que fala, né? É o. Kicked. Cadê? Pumped Up Kicks, porra. Claire e a Nomura, que eu não falei antes, mas ela tem um design muito legal e eu gosto Eu nunca me bastante lembro dela. dessa E música. meio que o propósito deles é ajudar o Bulan, mas ela tem um design Safado.
o Not Henrico, que é o É uma criança Changeling que substitui o irmão da Claire. E a Nomura, safada. que eu não falei antes, mas ela tem um design muito Criança legal não, é e eu bebê. gosto bastante dela. E meio que o propósito deles é ajudar o Bular a ajudar o pai dele a voltar pra Terra pra dominar o mundo, e é basicamente isso. E é aqui que a gente tem a apresentação do Gamar, que é esse troll cabuloso, que é basicamente o troll dos trolls, ele domina as coisas, sei lá. E por causa dele a gente Ele é meio mal explorado mesmo. Ele é só tipo, ah, porque ele é mal, porque ele é mal. E apresentado é esse isso. novo tipo de trolls, os Gangans, que são esses trolls cabulosos, e ele é um Gangan. Mesmo que o motivo de por que ele ser mal não é tão ruim. É que ele só é muito brutal, mas a ideia dele não é ruim. Tipo, pra um troll, né? Gumar, entendeu? Só que bom, pra eles libertarem o Gumar, eles precisam com que ele tá abrir envolvido? a ponte Killahead. E eles basicamente precisam do amuleto do Trollhunter, e é aí que esse plot se desenvolve. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team Meu E parceiro. ok, eu sei que talvez tenha sido muita informação, mas levando em consideração que tudo isso é mostrado em 10 episódios, com tempo mais do que suficiente pra desenvolver os personagens, eu acho que tá bem bom. Até porque, como Não, eu tá falei, bem a bom. série consegue aproveitar o tempo que tem pra estabelecer e construir muita coisa. Mas enfim, depois de vários... Como eu falei, a série Safada, safado. consegue aproveitar o tempo que tem pra estabelecer e construir muita coisa. Mas enfim, depois de várias coisas, o Gumar meio que dá um ultimato no Strickler, que ele precisa matar o Trollhunter logo, e a gente vai pros próximos 3 episódios. No Strickler, que ele precisa matar o Trollhunter logo. Safada, E a safado. gente vai pros próximos 3 episódios, que são o final desse primeiro arco da ponte Killahead. Bom, aqui rola muita coisa, então eu vou dar uma resumida, mas o Bular meio que entrega pro Jin que ele e o Stricker trabalham juntos, então o Jin fica desconfiado que ele possa ser um Changeling. Daí o Stricker meio que tava dando Porque é verdade. Ah, mano. Esse plot é muito bem feito, tá? Só que ele é um dos motivos de por que eu odeio tanto o final dessa série. em cima da mãe do Jin. Sim, você não ouviu errado. Daí rola um jantar na casa do Jin e eles têm meio que Ele essa tava guerra querendo passar a vara na mãe do nosso protagonista, mano. Pô, isso tem que ser comentado. Isso é uma falta de respeito, cara. fria insana durante o jantar. Yes, I know. You know what? I know. You know. How much do you know? You didn't know. I knew, but now you know. I know. So I guess we both know. No what? Daí várias coisas acontecem, o Stricker consegue enganar o Jin e pegar o amuleto, mas mesmo assim eles não conseguem abrir a ponte, porque eles precisam o Jin e pegar o amuleto, mas mesmo assim eles não conseguem Safado. abrir a ponte, porque eles precisam do Jin pra fazer isso. E ele meio que tava indo contar pra Claire que ele era o Trollhunter, mas deu uns problemas no caminho, ele tava com o amuleto errado, apareceu uns goblins bizarros, e ele meio que recupera o amuleto fazendo um negócio meio Thor e Mjolnir. Daí a Nomura aparece, ela caceta o Jin pra levar ele pro Strickler, mas dá ruim porque todo o pessoal aparece pra ajudar ele e ela só vai embora e deixa ele ali. Então ele acorda no hospital e tem todo esse diálogo bonitinho com a mãe dele, falando que ela se importa com ele, que ele tem que falar as coisas pra ela, e essa cena é bem legal e eu gosto bastante disso aqui. Angry? I'm not angry, and I'm long past worried. I'm terrified. You're young, and you think you're invincible, but one of these days, you're gonna find out you're not. We all do. Please, tell me what is happening to my son. E assim, eu Quando o Guilherme Del Toro, ele tava querendo fazer uma conversa boa, um diálogo bom, o maluco escreve e a caneta pega fogo, mano. Essa conversa realmente é muito boa, mano. Essa conversa é genuinamente boa. gosto muito dessa cena do Jin e da mãe dele, não só porque E, tipo, é meio pá, por causa que a mãe dele não tem muito foco. Então, tipo, essa cena ela foi muito importante, porque meio que ela meio que é uma ferramenta de narrativa, ela é uma baita ferramenta ambulante. Ela é a mãe do Jim e o interesse amoroso do Stickler. Ela é só isso, praticamente, tá ligado? Então, tipo, ter essa parte em que você vê ela mais jogada, não jogada, mas, tipo, mais envolvida na sua frente, é muito bom. Tá ligado? Você não fala, ah, tá um personagem. Não, é tipo, ela tem. Ela tá assistindo coisas, cara. Ela tá sendo meio que por osmose se fudendo por causa do Jim. No caso, mentalmente, né?
Que dá pra claramente ver o quanto ela se preocupa com ele e que sim, todas as ações dele têm consequência, mas que por saber Ferramenta não, né? Reagente, né? o É, peso é meio que ela sempre tá lá por causa de outro personagem, ela sempre tá reagindo a certas ações de outros personagens. Ela nunca faz nada, né? responsabilidade de ser o Trollhunter e como isso pode afetar as pessoas ao redor dele, mesmo que ele decepcione muito a mãe dele, o Jin não Nem é comentado muito sobre o pai do Jin. Não que eu me importe muito com o pai do Jin, mas eu gostaria de saber sobre a relação que a mãe tem com o pai do Jin. Tá ligado? Se foi divórcio, se foi abandono. Eu acho que aí é mais coisa pra gente ver na personalidade dos dois. Eu tô um pouco me fudendo quem é o pai. Eu quero saber como é que foi essa separação, tá ligado? Se foi por abandono, se foi por divórcio, se foi realmente só, sei lá, tá ligado? Ele morreu, não sei. Quem vai? decide contar pra ela e essa é uma ótima decisão do roteiro. Em seguida a gente Quer dizer, se foi explorado ou não, eu não me lembro. meio que corta pro Jin se entregando pros vilões. Tem o clichê do eu tenho um plano, mas tá tudo bem, porque no Mas fim dessa vez ele realmente tem um o plano. Jin realmente derrota eles e meio que mata o Bullard. Na cagada, inclusive. Na cagada. Ô Flop, vamos ganhar menos dinheiro aí, mano. Tá mais aguentando ver seus Mas, ADs, enfim, cara. após a morte do Bullard, o Strickler precisa arrumar um jeito de trazer o Gunmar pra Terra. E aí que eles decidem ir pra esse templo inca bizarro e acontece uma das melhores coisas pra essa série, que é o Angoroth. Esse cara é A melhor personagem, foda-se. O Angoroth é muito foda, mano. O Angoroth é muito foda. basicamente um caçador de recompensa, só que muito mais pra caçador mesmo. E a missão E dele troll, e foda. Olha pra ele, é, mano. obviamente, matar o Jin. Só que desde o momento que ele aparece, você já percebe que tem alguma coisa estranha com esse maluco. Bom, daqui pra Ele farma muita aura. pra frente a temporada segue uma É, tem uma- estrutura onde Tá com coisa errada, ele tem muita aura de início. os personagens têm um objetivo simples e o vilão vulgo Engoroth tá lá pra atrapalhar. Aqui a Claire vira uma personagem mais ativa na história, o que pra mim é um mega ponto positivo, mas a gente já cai no negativo porque ela e o Jin meio que estão tendo um lance hipotético deles. Daí o Jin ele tem que pegar esses cristais. Aí eu vou ter que concordar com o Flop. Não é que eu não goste do relacionamento dos dois. Eu provavelmente me acostumei com o anime. Anime é essa porra toda hora. Mas. Que é meio que um. Ah, eu gosto de você. Ah, mas nem. Mas eu não posso demonstrar que eu gosto de você. Mas eu gosto de você. Ah, mas não posso demonstrar que eu gosto de você. Porra, ele fica nessa, tá ligado? Os malucos eles já se beijaram, já tem tudo pra tá namorando, mas não namora nessa porra, tá ligado? Ele fica nessa palmolice, tá ligado? Fica nessa punhetação até o relacionamento começar, tá ligado? Ah, pelo amor de Deus, cara. Pra colocar no amuleto pra ir ganhando esse Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Bota ou não bota? Tô com medo. É ficar nesse bagulho praticamente o desenho inteiro, mano. Eu acho que é lá pro final da terceira temporada que eles assumem alguma coisa, mano. power Vai ups, tomar e no por cu. mais que essa ideia Nem de romance é essa bomba. seja meio estranha, faz sentido até, mas a estrutura segue a mesma por metade. Mas, tipo, sei lá, eu consigo engolir isso. Aí, lá ele. Eu consigo, tipo, lidar com isso, tá ligado? Tranquilamente. Porque é anime, né? Normal, no caso de romance de anime. E eu não vou mentir, não, mas eu consumo bastante romance de anime em específico. Então eu acho que isso explica porque eu sou meio. Não sei a palavra certa. Eu não sei como me referir. Mas, ponto é, eu gosto desse tipo de romance, eu gosto. Metade dos episódios, eles vão pra um lugar que tem um cristal e aí o Angoroth aparece e faz alguma coisa ruim pra eles. E isso rola bastante. Mas tem sim algumas coisas legais nessa parte da temporada, seja o rolê do Strickler com a mãe do Jin e ele meio que percebendo que o que ele tá fazendo não é muito legal. Tem esse rolê meio aleatório. Cara, você deu foco pra isso e não deu pro gnomo, tá? Isso é uma carta que eu estou triste com você, Fábio. Você se importou com o episódio do Blink humano, mas não falou do meu mano gnomo. Vai se fuder, rapaz.
história do Blink do nada virando um humano e, pra ser sincero, eu não entendi direito isso. Então vamos só cortar pro subplot desse arco, sei lá. Que é o subplot do ar. O Angoroth, ele usou essa faca bizarra. Nossa, cara, que subplot gostosinho, mano. Quer dizer, não é gostosinho de você assistir, você vai ficar muito triste, mas é muito bem nele, feito. que vai transformando quem toca lentamente em pedra ou na hora, depende. Mas infelizmente Virtual Insanity é uma das melhores músicas do Jamiroquai, mano. Todo mundo deveria escutar essa música. ele acerta o ar e ele vai virando pedra até que uns trolls da mesma espécie E tem um dos melhores clipes, mano. Jamiroquai sabe fazer clipe pra caralho. O Virtual Insanity é muito bom, mano. Inclusive, caso você parar pra ver, mano, o que tá mexendo, na verdade, são as paredes, porque elas têm pequenos vãozinhos embaixo. Então, tipo, não é uma esteira gigantesca, é realmente as paredes que eles estão indo pra lá e pra cá, tá ligado? dele É muito bom aparecem esse clipe, querendo mano. levar ele embora pra que eles consigam E é bem atual. curar ele e meio que acontece toda uma trama em volta disso. Mas o importante Ainda é desenho. vocês saberem que ele tá virando pedra. Daí tem todo Verdade, né? Tem uma parte também que tem uma mina. Nossa, realmente ele esquipa muita coisa. E aí deu 40 minutos esquipando muita coisa. esse rolê que o Strickler e a Bárbara, que é a mãe do Jim, estão com esse feitiço de bind, que se um se machucar, o outro se machuca também. E tem esse lance que a Claire consegue roubar o cajado do Angoroth e aprende o poder mais roubado da série, que é basicamente só o poder de dar TP. Nada demais. Mas enfim, pra dar um resumo muito resumido do que aconteceu, porque eu quero ir logo pras próximas temporadas, o Angoroth percebe que o Strickler tá meio que penando Esse lado mágico da Clara eu acho que foi ficou meio meia bomba. Tá ligado? Que eu acho que tinha como explorar mais, ainda mais com Merlin e Wizards, tá ligado? Eu acho que ficou meio meia bomba. pra Mas não acho que ficou completamente ruim, não. Pra Caçador de Troll serviu, mas eu acho que pra Wizard dava pra pegar com mais força, tá ligado? Mas tanto faz. Não mudou tanta coisa assim pro do final. Eu só acho que, tipo, poderia, mas não precisa. pra atrair ele por causa da Bárbara, daí ele vai pedir ajuda pro Jim, e aí o pessoal meio que bola um plano pra prender o Angoroth, daí meio que dá tudo errado, eles acabam indo pro mercado dos Essa luta na casa é muito boa, mano. Nossa, ela é muito pica, cara. Se eu não me engano, deixa eu ver se prender eu... o Ah, Angoroth. tá, tô errado. E, tipo, eles ficam se cacetando a casa inteira, tá ligado? Fica tal. E o Goroth tancando os dois e foda-se, tá ligado? É Meio que dá muito tudo bom, errado, mano. eles acabam indo E pro a mãe mercado dele jogada no meio. dos trolls, É verdade, eles têm que fugir dessa porque o porra. Angoroth quase Senão matou ela vai o morrer. Strickler e por consequência a mãe do Jim, e eles têm que quebrar a maldição deles. Daí o Angoroth aparece, dá umas merda, o Jim, o pessoal consegue derrotar ele, inclusive o Toby foi o MVP aqui. Mas infelizmente Ponte. aconteceu uma tragédia no meio de toda essa loucura. O melhor personagem, o melhor dos melhores, o único troll que simplesmente tinha o carisma infinito, morreu. O ar morre e vira pedra. Sempre será lembrado. Eu acho que eu sou a pessoa mais azarada do mundo, mano. Eu acho que todo pontinho de anúncio tá batendo, mano. E aí, do nada, depois de tudo parecer que tá resolvido, o Jin simplesmente usa Música de Earthbound? o último power-up no amuleto, que agora fica todo sombrio e cabuloso. E como se não fosse nada, e inclusive não avisando pra ninguém, abre e entra na ponte Killahead com o único intuito de derrotar o Gumar e trazer o Henrico, vulgo irmão da Claire, de volta. Cara, é que essa cena ela foi muito bem construída. É que, mano, é que eu devo estar parecendo um papagaio, que eu devo repetindo a mesma coisa toda hora. Mas, mano, quando ele cita, né, as novas inscrições do amuleto, mano, é maravilhoso, tá? É maravilhoso. Chega a ser ridículo como bom é essa parte. Tá ligado? Pela ruína de Gamar. O crepúsculo está sobre o meu comando. Aí ele se transforma e também tem aquela transformação mais lentinha assim, tá ligado? Daí ele entra. Nossa.
E nossa, esse final é absurdo. É Vamos lá, absurdo, por mais é que eu não absurdo, é curta muito bom. tanto essa parte da história, eu gosto muito do Angoroth e como ele é apresentado e como de pouquinho em pouquinho os personagens vão conseguindo derrotar ele. Eu gosto genuinamente da forma como a Claire é apresentada e como ela acaba virando essa personagem mais ativa na história aqui nessa parte da temporada. Todo esse arco do Strickler eu particularmente acho muito bom. E por mais que tenha um final triste, eu acho muito bom esse arco do ar, meio que colocando na balança salvar o mundo ou a vida dele. Só que pra mim não tem E vai ser jogado no final do filme inteiro, yes! como. O final desse arco é muito bom. O Jay entrando nas Darklands com o único objetivo de fazer o que ele tem que fazer é só muito legal. Não só porque de novo a gente volta no papo de o peso de ser um herói, só que mais porque nesse ponto da história ele já tá tão cansado de coisas ruins acontecendo que ele só quer resolver o problema logo, e é totalmente compreensível. Mas enfim, num geral, Caso ele fosse lutar contra o Gamar nessa fase, ele ia tomar um cacete de pau mole que ia ser triste. eu gosto muito da primeira temporada de Trollhunters, não só por tudo que eu já falei, seja o desenvolvimento, a apresentação do mundo, ou enfim, todos os pontos que eu já pontuei nesse vídeo, mas o motivo principal foi porque eu consegui me conectar com esses personagens de uma forma que eu não me conectava há muito tempo com muita coisa. Eu acho que a última obra que eu assisti que eu realmente estava me importando com os personagens foi One Piece, em 2020. Me desculpa, Flop. Talvez eu compre algum dia uma das suas camisetas. Vamos lá, depois uma olhada na loja, Flop. Só que ela não faz parte do meu estilo, né? Que eu sou azul, né, mano? Não tem como. Amarelo é meio que oposto. Não é exatamente o oposto, mas fica lá do ladinho do laranja. Não curto dessas coisas, não. A segunda temporada já começa mostrando pra gente as consequências dos atos do Jin. Aqui a segunda temporada É porque eu não tinha reparado, mano. Ele desenha muito bonitinho. Oi, que bonitinho. Nossa, eu veria um desenho, né, nesse traço aqui. Eu veria com certeza. Veria com certeza. já começa mostrando pra gente as consequências dos atos do Jin. Aqui a gente basicamente tem a Claire com o cajado irado dela e o Toby com esse martelão muito louco, meio que agora tendo que proteger Arcadia, até porque o Jin não tá mais aqui. E falando nele, a gente corta pra mostrar um pouco do que ele tem passado nas Darklands. Coisa que não faz muito sentido, até porque não é mais obrigação de nenhum deles, né? Eles são crianças ainda. Não crianças, né? Eles são... Eles já tinham quantos anos nessa época? Acho que 15 ou 16, por aí. Tendo que basicamente sobreviver sozinho ali. Então, esse Cheio dos começo ovos na de mão. temporada tem um ar mais melancólico, pelo menos pra mim. O que inclusive é uma quebra muito legal de como foi na primeira temporada. Mas enfim, os E personagens... você espera falar, nossa, ele vai voltar um monstro. Não, ele volta todo destruído mentalmente, assim, solitário, sozinho. Falando com parede, assim, é um bagulho muito paia, mano. É um bagulho muito paia, um bagulho muito paia. Não falando que é uma escolha ruim. Tô falando que, tipo, é paia ver essa visão. na Terra, eles estão tentando bolar um plano pra conseguir salvar o Jin. Tudo isso enquanto eles pensam em como eles vão ter que enfrentar o Gunmar. Então a série ela meio que vai plantando esse plot inteiro. Cortando pras Darklands, já no primeiro episódio da temporada, o Jin consegue salvar o Henrico, só que ele meio que tá passando por barras bizarras enquanto ele faz isso. Então aqui a gente tem toda essa exploração das Darklands, mostrando várias áreas e mostrando até os bebês que os Changelings trocaram. Só que daí meio que dá tudo errado, o Jin é capturado, a gente descobre o irmão do Blink. You look like Blinky. Tô podendo falar que esse personagem é meu foda-se? Isso. Ah, mano, não... eu sou bem foda-se com a existência do irmão do Blink, mano. Ele é engraçado só, e é isso. Isso aqui é bem legal. E daí a gente corta pro mundo normal, onde a gente vê os personagens progredindo com o plano e meio que é isso pelos próximos episódios. E assim, eu particularmente acho legal como é apresentado esse reino do Gunmar. Querendo ou não, ele é esse personagem que tem uma presença absurda e eu gosto muito de como ele foi feito. Até porque ele foi guardado uma temporada inteira pra poder só aparecer na
12ª com toda a sua glória e que com certeza faz sentido porque todo mundo tem medo desse cara, ele é bizarro. Então. Aí avançando um pouquinho, eles conseguem reviver o ar com a ajuda do amuleto, entre outras coisas. O pessoal consegue entrar na Darklands, salvar o Jin e a Nomura, que inclusive eu esqueci de falar que ela tava nas Darklands também. Tem até toda essa perseguição lá, que inclusive Safado. Eu não fiz isso com o diretor lá porque Esqueci de ele tava aparecendo muito, mano. Eu ia falar ficar que ela pausando tava muito. nas Darklands também. E vamos Tem até concordar, toda- rapaziada. 1 hora de react já, mano. E a gente tá nem na. E a gente já acabou recém passou da metade. Que isso? perseguição Eu quero jogar lá é bem Undertale. legalzinho. Ah, e o Blink cega o irmão dele. Adieu, brother. My six eyes! Essa parte é engraçadinha. Enfim, a gente volta pro mundo normal Isso, Flop. e nada pode dar errado, né? Não, sempre alguma coisa vai dar errado nessa série. Daqui pra frente, essa temporada ela fica mais ok. Tipo, com todo esse lance do Gumar vindo pra Terra, tem esse plot se desenvolvendo, daí a gente descobre que tem uma traidora, que é aquela moça que eu falei que era da mesma espécie do Ar. E além dela basicamente matar o líder do mercado troll, ela Outra personagem que é muito foda-se. Ela é muito foda-se. também tava trabalhando com o Gumar. Tipo, eu não vou ficar cobrando falando, nossa, deveria ter mais profundidade em certos personagens, porque realmente é tipo 3 temporadas, pô. Eu tô querendo o quê, porra, mano? Isso. Então, tipo, é justo, mas são uns personagens muito nada a ver, sei lá. Eu não gosto nem do design dela, mano. Também. Meio que o resto da temporada se desenvolve nesses plots. Tem E normalmente esses personagens eles são um design muito sem graça também. Aí. ainda uma outra coisa legal, tanto que o meu episódio favorito de Troll E por uma escolha de traidor, eu acho que você escolheu um personagem que não é marcante, mas escolha meio paia. E ela é uma personagem não um pouco marcante. Hunters é um dessa temporada, que é nesse ponto da história que eles ainda não sabem que tem uma traidora. Daí ela decide que vai prender o Jin e ele fica se perguntando se vale a pena ou não ser o Troll. Episódio esse que é do caralho! Episódio esse que é do caralho e faz um puta foreshadowing pro Jimmy Troll. Nossa. Daí tem esse episódio Nossa, onde um dos ele é antigos muito bom. usuários do amuleto aparece e faz meio que um Arif, como se o Jin nunca Também. Esse eu não sei se é o mesmo episódio, vou me lembrar agora. Mas é 2 episódios muito bons. São 2 episódios muito bons. tivesse pego o amuleto. Daí O Arif. começa tudo bem, ele consegue fazer as coisas da escola que ele não conseguia, porque ele tinha as obrigações de herói dele. Só que em um ponto-chave da história dá tudo errado, e o Gumar, nessa linha do tempo, consegue vir pra Terra. É meio que um. Isso é tão triste, cara, porque depois eles vão pegar esse episódio inteiro, vão amassar assim, vão fazer que nem papel. E vão comer, e vão cagar na sua frente e falar come, tá ligado? E porque eles vão ignorar completamente isso no final do filme. Ali naquele momento. E Toda o essa Trollhunter construção. daquela linha do tempo era o Draal que morreu por causa disso. Daí quando o Jin ele vai pra onde tava a ponte Killahead, que inclusive é o mesmo lugar da primeira temporada, a gente vê o amuleto quebrado e tem uma das melhores cenas de Trollhunters. For the glory of Merlin, daylight is mine to command. For the glory of Merlin, daylight is mine to command. Come on! Please work. Please, encore anyone! I can't do this alone. Please. I am the troll hunter. I know I'm the troll hunter. I'm the troll hunter. Amulet or not. E eu acho a atuação do Wen É que ele não mostrou, mas ele depois mostra um take assim dele de costas pra porta do museu. E com a espadona assim, não confundo com piroca. Mas com a espadona assim, olhando. Nossa. Caraca, mano, mexe com sentimentos que eu não sinto há muito Elkin tempo. aqui como Jin absurdamente boa. Que inclusive eu não falei antes porque eu tava esperando esse momento pra poder falar pra vocês, mas infelizmente o primeiro dublador do Jin ele faleceu ali no Não sabia período das disso. gravações da Sabia terceira disso. temporada. O que pra mim foi muito triste porque eu tava vendo no áudio original e a voz do Jin é muito boa, mas fica aí pra quem não sabe essa curiosidade que infelizmente o ator do Jin acabou falecendo. Infelizmente eu não tenho muito apego porque eu vi dublado. Aí. Foda-se. Sendo bem sério, eu não. Mas enfim, Não foda-se, tipo, caraca, o maluco morreu, foda-se, mas. Eu não tive apego nesse. Eu não acompanhei nenhum dos 4.
legendado, que a dublagem é muito boa, mano. A dublagem é realmente muito boa. Essa temporada tem alguns outros plots legais, tipo Verdade, também não falou sobre o namoro do Bob. Tá bom que ele é ignorado no filme, mas ignorou o relacionamento mais importante de um dos personagens mais legais da obra. Al sendo capturado e tendo a mente controlada pelo Gumar, ou a Claire tendo esses surtos por causa do cajado e não sabendo direito o que tá acontecendo com ela. Mas é só no final da temporada mesmo que a gente tem esse gancho pra terceira temporada, onde os personagens segunda é têm que construção, sair né? do A mercado segunda é dos só trolls, construção. porque o Gumar tá dominando pra terceira temporada, onde os personagens têm que sair do mercado dos trolls. A gente tem que falar sobre isso. Vai ter que falar sobre isso. Os trolls, eles são muito fodas. Tô brincando. Essa parte, esse finalzinho, é que eu não me lembro. Quer dizer, o Gamar ele assume, né, o mercado troll. Entre aspas. E essa parte inteira, eu acho que é o melhor gran finale das três. Quer dizer, season finale, né? Das 3 temporadas. Pelo menos na minha visão. Porque, ignorando a terceira, né, que é a finalização, né? Quer dizer, se você ignorar que é a finalização da série, a segunda pra mim é melhor. Porque ela termina num ar muito melancólico. De tipo, tá bom, e agora? Tá ligado? E agora? Fudeu, mano. O dia que vai enfiar uma cidade inteira de trolls, mano? Tá ligado? Porque Não o tem Gumar como. tá dominando ali, botando mais uma vez muita responsabilidade no Jim, porque ele tem que salvar Ele aqueles é um trolls e prefeito. recuperar o lar deles, ou pelo menos tentar. Eu vou matar a mutação do YouTube. No geral, a segunda temporada de Trollhunters ela é boa. Eu não acho ela tão boa quanto a primeira, até porque ela serve muito pra ser essa liga entre a primeira e a terceira. Mas ela é bem competente, tem várias coisinhas legais. Eu só acho ela meio arrastada, talvez. Tipo, tem várias coisinhas que eles tentam mascarar como coisas importantes, só que é um monte de filler meio nada a ver. É o melhor filler que tem, tá? Essa duplinha aqui, ela é muito foda. Mas É muito legal. É que depois ela é mais envolvida no Turbelo. No Caçador de Trolls, ela é bem pouco mostrada. Eu acho que tem uns 3 episódios dela. Mas ela é muito divertida, mano. Ela é muito divertida, muito divertida. Ela é no genuinamente geral, ela é legal. ok, tem até esse ponto da história onde o Jim... Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Calma aí, que eu coisinhas quero que eles comentar têm sobre outra coisa. Ele vai falar sobre os tipo, spin-offs. máscara do futuro, Tá falando, né, sobre Jim eles. maligno ali, sei lá. E que é até um foreshadowing de uma coisa muito importante que vai acontecer na terceira temporada. Então, Os spin-offs é aquele bagulho. É construção, mano, pra terceira. Então, tipo, eles vão lá, eles falam sobre certas coisas, mas tem que ainda ser um desenho. Então, toma aí. Tem que cumprir cota de episódio. Então, toma aí. Toma Platinute. Toma Platinute. É isso é aí. uma É a temporada segunda temporada. competente e acho que a gente já pode seguir pra mim Aquele episódio Raven Style. a melhor temporada de Trollhunters. Ok, eu vou ser sincero, por mim eu terminava o vídeo aqui e vocês iam assistir todo o resto sozinhos, porque pra mim a experiência daqui pra frente é o que torna essa série muito especial e eu acho que eu não vou conseguir transmitir exatamente o que eu Meu medo aí com vídeo de Persona. quero transmitir com esse vídeo. Até porque é óbvio, eu só tô contando a história da série pra vocês, do meu jeito, e obviamente tô pulando trocentas coisas da série, que é muito mais legal você só assistir do que eu ficar explicando ponto por ponto. Até porque Não tem por que falar, mano. Assistir sempre vai ser melhor que ver um maluco no YouTube comentando sobre, mano. Ou, sei lá, jogar o jogo é muito melhor. Adoro meu vídeo de Obradinho, mas se eu pudesse, ninguém assistia ele e todo mundo jogava o jogo, tá ligado? Trollhunters é uma série que vale muito Como é que eu tô me arrumando? a pena assistir, ainda mais pela terceira temporada. Porque meio que depois dela é só ladeira abaixo, em partes. Então daqui pro final do vídeo vai ser só um resumão da Eu acho que eu vou começar a discordar dele daqui a pouco. parte É nas ruim spin-off, é nas de spin-off que eu Trollhunters, vou após ter a que... terceira temporada, no caso. Mas Que eles acho usam, que dito que ele usa um argumento que eu acho só ridículo tudo mesmo. isso, eu posso resumir a terceira temporada pra vocês. Resumir um pouquinho. O maluco, ele... 1 minuto só de resumir. 5 minutos.
Quem viu, viu, tá ligado? Quem viu sabe. Irmãos aqui. O E-Boy lá de antes. O E-Boy é mago, os irmãos alienígena. E falam que é de algum outro país. É que nem Steve Universe, tá ligado? Ah, é porque você tem 3. Por que você tem 50 média altura? Ah, é que eu sou, sei lá, da Califórnia. Eu sei lá, eu sou do Peru. Depois de todo aquele plot do Gunmar, ele meio que tá pra dominar a Terra. Mas assim, digamos que tem outros plots acontecendo. A Claire tem todo esse lance do cajado e da Morgana, que é basicamente a criadora do cajado. A gente Que é meio jogado muito do nada, Morgana. E do nada a Morgana é importante, ela é muito importante. É isso, é meio jogado mesmo. vai sabendo muito mais de todo Rapaz. Mas pra um bissexual isso aqui é dois extremos que eu gosto. da lore do Não vou desenvolver. mundo dos Trolls, seja toda a criação do amuleto, até porque a gente conhece o Merlin nessa temporada, ou toda essa Merlin que é muito pica, tá? Merlin que é divertidaço. Não já é os pés do Blink em questão de ser um mestre. Mas ele é legal. questão de magia que começa a ser explorado aqui nessa temporada. A gente tem alguns foreshadowings de algumas coisas que ainda vão Mas acontecer. se eu não me engano que ele é boy, ele aparece desde a primeira, né? Ou segunda. Se não me engano é a segunda que ele aparece. Ele aparece tipo, como encontro do Jimmy e da Clara. Is she talking about us? Aquele lance do Drow tá sendo controlado meio que serve pra sacrificar o personagem pros outros protagonistas conseguirem cumprir o objetivo deles, que é só salvar o mundo. Tem todo esse subplot da mãe do Jim descobrindo de novo que ele é o Troll Hunter, e enfim, todas as coisas dos Trolls. Inclusive, quando o Toby, o Jim e a Claire veem que tá ficando cada vez mais difícil esconder dos pais deles, eles decidem contar A vovó do Bob, que aí sim é a melhor personagem do desenho. Ela é muito incrível. Outra coisa que o meu mano Flop não falou é sobre a vovó do Bob. pra Ela é eles muito o que legal. tá acontecendo. E como eu falei, eles conhecem o Merlin, que vai ajudar eles nesse plot final. E eu acho que esse foi o resumo mais resumido de todo o background ali dos primeiros 10 episódios da terceira Sim, temporada sim. de Trollhunters. Eu sei que podia ser mais completo e eu sei que eu podia ficar só batendo tintim por tintim pra deixar esse vídeo mais longo, mas eu genuinamente acho que é muito mais legal vocês irem assistir a série, até porque se você tá vendo o vídeo até aqui, você com certeza ficou curioso, então vai lá ver, porque a terceira temporada é muito boa e esses últimos 3 episódios são absurdos de bom. O Merlin basicamente fala pro Jim que pra ele salvar o mundo, ele vai ter que desistir do lado É que aí você fode, né, Flop? aí você caga no pau nessa parte. Você fala pra assistir, esse foi um dos plots mais foda de você ver construindo, tá ligado? Nossa, cara. Esse episódio em específico, você fica. É que, de novo, é o bota e não bota, só que é um bota e não bota, acho que de 1 ou 2 episódios que isso dura. E você não sabe como você quer as coisas, tá ligado? Você, espectador, você não sabe se você quer ele troll, porque ele vai amassar o cara, ou se ele não vai aceitar. Porque normalmente os caras não aceitam, ele fala, não, eu vou fazer do meu jeito. Aqui não. humano dele e abraçar o lado troll. E já que nessa altura do campeonato Nesse caso, não. tem mais nada que ele pode fazer, ele aceita. E bom, senhoras e senhores, daqui pra Tá frente ligado? E ele fica com um design mais foda do universo, mano. Só perde pro robô gigante. a gente tem o Jim Troll, que pra mim tem só o melhor design de personagem dessa série inteira. Eu adoro como isso daqui ficou. Porque eu concordo. E que eu acho Ele muito tá lindão, irado Clara é sortuda, viu? esse plot inteiro. Todo o lance Nossa, eu vou ficar quieto. de responsabilidade é jogado todo nas costas do Jim. Mas ia ter relação com aquela personagem, a última namorada lá do Ben 10, que eu não sei o nome. Que gosta muito dos aliens ao invés do Ben, tá ligado? Você que nem as histórias da Bela e a Fera, tá ligado? A Bela, na verdade, é Furby. Aí larga o Fera depois que ele vira humano. Jim, ele tem que fazer Eu vi isso em algum lugar, mano. Não é uma tirinha, é tipo uns caras só zoando mesmo.
Me uma esqueci. decisão que não vai afetar que é um absolutamente ataque da casa que eu vi. ninguém além dele pra conseguir salvar o mundo. E isso é muito maluco. Eu nunca quis esperar que essa Uhum. série ia abordar esse tipo de tema e eu achei muito legal quando eu tava assistindo. Mas enfim, a gente meio que descobre que o Gumar, ele meio que tava trampando pra Morgana. Eles conseguem fazer um pouquinho a Noite Eterna, só que daí é óbvio que os protagonistas vão lá e só derrotam eles. Ah, e o Toby e a Claire ganham essa armadura da hora. E a série termina Verdade. com um cliffhanger muito legal. O final é o Jim, o Merlin e uma galera e a Claire saindo pra tentar achar uma cura pro Jim. Nota essa despedida legal da Bárbara se despedindo do Jim, o Toby ficando em Arcadia pra proteger a cidade. E esse pra mim é um final muito satisfatório e por mim podia ter acabado aqui e não ter tido mais nada. Mas esse não é o caso. Eu Em concordo. geral, Trollhunters é uma série muito boa. E como toda série tem seus altos e baixos, e pra mim uma Porque antes eu achava que Tales of Arcadia, né? Os contos de Arcadia ia ser meio Marvel das ideias, tá ligado? Ia ser realmente um monte de historinha solta. Aí ia ter uns personagens meio legado, tá ligado? Que ia continuar no bagulho, ficando aqui a acolá, aparecendo. Só que. Não, realmente eu tava construindo pra um bagulho que foi só esperado lá em Wizards. Aí eu achei meio. mais baixo, sendo o casal Jim e Claire, que eu evitei falar deles o vídeo inteiro, mas eles são o pior casal já feito de todos. Eles Não é, não. Vamos lá. Calma, eu vou deixar. tiveram, sei lá, 2 cenas românticas de desenvolvimento a série inteira e eles são baseados basicamente nisso até o final. O que pra mim numa série onde os personagens aprendem a lidar com seus sentimentos e responsabilidades só não faz o menor sentido. Os dois funcionam tão bem como personagens separados que nessa série você esperaria que tivesse algum desenvolvimento pra eles terem esse relacionamento, mas só não tem, o que torna eles ruins. Literalmente num gap de 3 ou 4 episódios a Claire conhece o Jim e eles começam a ter esse relacionamento. Só não faz sentido. Mas tirando isso, Não, é que isso não é problema. Eles se conhecerem já tem meio que um relacionamento. Eu acho que metade dos meus amigos que namoram, literalmente foi isso que aconteceu. Chegou na mina e começou. Então foda-se. Talvez pra narrativa seja desinteressante. Eu não concordo. Não concordo que seja desinteressante. Mas o rolê de, tipo, ter pouca cena romântica entre os dois, eu acho que é uma puta mentira, mano. Porque, tipo, vamos lá, eu vou basear num casal que realmente eu não gosto. Que é a Vi e a Caitlyn, de Arcane. Eu acho que é um casal muito forçado. Porque esses personagens em específico não têm construção. Eles não têm cena romântica, eles não têm muita coisa que é desenvolvida, é só tipo, nossa, cupcake, blá, 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 blá. Aí do nada, nossa, namoro, nossa, dependência emocional, nossa, é um pulo muito grande, mano. Umas coisas que aconteceram muito pequena, que teve pouco tempo de tela. E pelo menos em Casos de Trolls, mesmo que não tenha tanta cena romântica, muita coisa acontece desde o início por causa do relacionamento dos dois. Então eu acho que sim, teria como fazer melhor, mas eu acho que é ruim. E também é desenho infantil. Então, tipo, eu levo muito nisso, tá ligado? Tipo, não tem como eles fazerem um relacionamento muito foda, eu acho, tá ligado? Pelo menos eu não tenho uma boa base pra poder usar como exemplo. E eu acho, cara, que, tipo... De novo, eles têm muitos episódios baseados nesse relacionamento que os dois têm, tá ligado? Nesse relacionamento. O que não acontece em Arcane, tá ligado? Voltando pro pior casal, na minha opinião. O relacionamento da Vi da Caitlyn, pra mim, é muito bunda por causa disso, tá ligado? É meio pá, não curto. Porque é um relacionamento que, tipo, eles estão lá, bababá, vai começar a ter coisa, eu acho que teve no máximo uma cena romântica. Aí mais nada acontece no relacionamento entre eles, é só briga, 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 briga e bum, beijo na boca. Ai meu Deus, Exo na prisão enquanto a irmã vai se matar. Tá ligado? Nossa, não curto não. Não curti não. Então assim, eu usando isso como média, assim, como régua, pô, eu não acho ruim não, mano. Acho ruim não. Acho legal.
isso, Acho um bom casal. Genuinamente um bom casal. Trollhunters é uma ótima série. A história é boa, os personagens são muito Não é o melhor. Mas também não é ruim. bons e carismáticos, os vilões são legais, e o menos importante, mas que eu gosto bastante de prestar atenção, que é o world building, essa série faz muito bem. No geral, Trollhunters é uma série ótima e eu recomendo muito, se você não tiver assistido, ir lá e dar uma chance, porque é muito legal. Por mais que eu tenha dado todos os spoilers, eu deixei passar trilhões de detalhes que são muito mais legais você só assistir do que ver eu falar. Sim. Eu enchi o saco lá, o Gnome, a avó do Bob, mas... Realmente, ela fala dessas coisas, perde um pouco a graça, tá ligado? É um bagulho que eu também fiz com o vídeo do Psycho, mesmo sendo 1 hora de duração. Eu ignorei muita lore, ignorei muito personagem, ignorei muita conversa marcante só pra te fazer você instigar. Porque caso eu fosse dissecar aquele vídeo, ia ficar umas 3 horas, pelo menos, tá ligado? E agora a gente pode ir pros spin-offs e pro filme. Is that you, Bob? Cala a Yes, boca, it is I, Bob. Bob! Please accept these credentials. Trollhunters tem 2 spin-offs, sendo eles o Tribelow e o Wizards. Eles foram lançados meio que em sequência depois que a série acabou, e eles servem pra ser contexto e gancho pro filme da série, que no caso é o final de tudo, é tipo grande embate. E começando por Tribelow, essa é uma série desnecessária, mas pelo menos é engraçadinho. Vamos lá, Tribelow é um grande nada por 2 temporadas, o que a única coisa que salva são os personagens, e quando eu falo personagens eu só falo do Varvatos mesmo, que é muito legal, mas meter uma história de alienígenas que querem voltar pra casa numa história que na verdade era sobre trolls e problemas da Terra, não me parece muito uma boa ideia. Tipo, tudo bem que teve um foreshadowing dessa série na 3ª temporada de Trollhunters, mas eu só não ligo pra esses personagens. E tipo, é até legal a história, só que eu realmente não ligo e eu só quero ver o que tá acontecendo com o Jim. Eu realmente não... Então, pra mim... Eita, caraca. Pra mim, esse é o argumento que não faz muito sentido, mano. Rapaziada, é um spin-off, mano. É um spin-off. Claro que não vai ter o Jim, mano. Claro que não vai ter ele focado com o fodão. Tá ligado? Não é focado nele, não é focado na história dele. É uma outra parada, é um spin-off, é outra coisa. É tipo você cobrar o... Nossa, o Homem de Ferro não tá sendo desenvolvido no filme do Homem-Aranha, tá ligado? Pô, não faz sentido, tá ligado? É um spin-off, sim, se baseia no mesmo universo, sim. Mas não é pra... você querer ver o Jim. Não é pra você querer ver o Jim. É pra você ver essa história só sabendo, é o mesmo universo, alguns personagens parecidos. Mas é uma história própria. É pra você ser instigado pela própria história, tá ligado? Que ela te propõe. Tá ligado? É tipo... assistir Caçadores de Trolls esperando que alguma hora vai dar alguma coisa muito foda. Não, você tem que assistir Os Três Lá Embaixo, né? No caso que é a tradução do... o Tribelo. Esperando só o que tá te propondo, tá ligado? É isso aí. queria ter visto 2 temporadas de uma série pra no final os personagens ter que decidir se eles vão matar ou não os pais deles. E no fim, Tribelow é isso, são aliens querendo voltar pra casa, o final é legalzinho, e a série meio que é isso. Porque realmente o final de Tribelo é muito... eu gosto de Tribelo. Que você passa 2 temporadas pais voltando, aí no final ele... fudeu. E tipo, não é porque eles não tinham, né? Caralho, foi à toa, não. Porque a existência dos pais, o pai e da mãe, né? Que estão lá voltando, é uma baita ferramenta narrativa que é usada, blá, 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 blá. E eles terem que ser sacrificados no final, tá ligado? Tipo, você vê tudo. Pra eles se regenerarem e depois eles terem que se sacrificar. É uma facada, tá ligado? É uma facada. E não é ruim. Isso não é uma escolha ruim. Eu não achei ruim. Tá ligado? Inclusive, eu achei que foi uma boa escolha. Foi uma boa escolha eles terem feito isso. Então a gente vai pra Wizards, uma série focada em magia, aparentemente, e que já começa mostrando o que já aconteceu com o Jim e que agora ele precisa de ajuda, e aí eles viajam no tempo pra conseguir salvar o Jim. Wizards é legal. Tá ligado? Tipo, eu acho que isso é uma cobrança idiota, mano.
tá ligado? Pô, eu entendo que gosta do personagem, mas o personagem não tá em foco, mano. Ele não tá em foco, não faz sentido você cobrar isso dele, tá ligado? Não acho necessário. Acho desnecessário, inclusive, você cobrar isso. Um spin-off, falar sobre a obra original, assim, em ênfase, pô, tá ligado? Parece meio idiota. Não faz sentido. Nossa, eu vou ver esse spin-off do Loki por causa que eu quero ver a construção do Thor. Pô, vai pra bosta. Pô, não faz sentido. E serve bastante pra contextualizar muita coisa que a série não contextualizou direito. Sim, o Wizards é bom por causa disso. É uma boa construção além de personagem, né? Porque houve o E-Boy lá que depois ele é terceirizado em peso no filme. Mas o. Qual é o nome? Caraca, me esqueci. Caraca, velho. Mas o bagulho dos espíritos. Não é espírito, né? Me esqueci. Aqueles 3 malucos é. Que é de planta, o de gelo, barra água e o de fogo, tá ligado? Que é o último que sobra. Não é citado em nenhum momento. Desde a obra original, desde os outros 2 spin-offs e. Quer dizer, os 2 spin-offs não, porque ele introduziu nesse spin-off. Mas tipo, ele é a última obra introduzida no universo e ele vai virar o grande problema do filme. Nossa, eu acho isso muito besta, muito mal feito, muito mal feito. Guilherme Del Toro pisou na bola, né, nessa escolha. Mas não é de todo ruim. Wizards é legal, tem personagens legais, eu gosto bastante Concordo, do Lux, eu concordo. gosto de ver a origem da Morgana. Sendo pra Concordo. mim o único defeito gritante dessa série é o Jim não ter trocado uma palavra com o Toby. De novo, não faz sentido você cobrar isso de um spin-off, mano. Eu tô cagando a relação que o Jimmy tem com o Bob se não for objetivo mostrar ela. Por quê? Porque não é a obra sobre os dois, mano. Não é uma obra dos dois. Então então eu não preciso cobrar. Caso fosse um núcleo importante da história, o Bob e o Jimmy, eles estarem na mesma. Estarem no mesmo lugar, assim, eles têm que se relacionar e não é tão feito da mesma maneira, aí eu entendo. Mas o Bob, ele nem volta no tempo, mano. Essa maneira, ele aparece só no começo e no final do spin-off. Então acho que é meio idiota você cobrar isso, porque não é o objetivo, cara. Não é o objetivo da série. Entendo que, tipo, os personagens são legais, mas não faz de você cobrar isso da série, tá ligado? É meio pá. O melhor amigo dele a série inteira. Mas bom, Wizards apresenta. Mas não é sobre o Jim a história, tá ligado? É sobre o E-Boy lá e o Merlin e a Morgana lá. Pra gente esses 3 magos bizarros e aquele cara que é o Arthur que levanta a Excalibur. Nesse ponto eu não ligo mais. E Eu não entendi esse preconceito com o Arthur. esses caras. Eu entendo o preconceito com o Lancelot. Que o Lancelot, ele não come a esposa do Arthur. Coisa que é real da história original da Excalibur. Eles querem resetar o mundo, porque aparentemente não tá mais nada funcionando direito e eles decidem. Exatamente. É uma ideia não que é ruim, mas ela é muito mal introduzida, porque, tipo, ela vira o grande problema do universo. Só que ela não é construída, tá ligado? Ela não é construída. A Morgana, ela é construída desde Caçadores de Trolls e faz muito mais sentido ela se tornar o grande vilão. O que não é o caso. É uns 3 magos introduzidos nesse spin-off que ele vai ser o grande vilão do filme e que não é citado nem mostrado durante os 3 desenhos, mano. Acho isso ruim. É ruim, tá ligado? É um perigo muito artificial, eu acho. E, tipo, tem que ser um perigo muito grande por causa que nossos personagens, eles são muito picas. Aí, até porque, sei lá, um dos personagens tem um literal exército alienígena a serviço dele. Tá ligado? Porra. Porque eles meio que podem. Sei lá. Meio que é isso. Wizards é uma grande viagem no tempo. Verdade. E tem a origem do ar. Isso é legal. Pra retconizar muita coisa. E aí tem um gancho no final. Pro filme. O filme de Trollhunters. Vamos lá. O filme é uma merda. Mas, tipo, muito ruim. Sabe tudo. Vamos lá. O filme é uma merda. Mas, tipo, muito ruim. Eu não acho muito paia o filme inteiro. Eu acho realmente. É que assim, eu me esqueci o nome do nerd. O Steve, olha só quem diria. O meu nome. É complicado, né? Escolher o João americano como nickname.
o Steve ele é muito realmente terceirizado também. Cara, é aquele bagulho. O ruim deles terem feito o filme. O problema do filme, na minha visão, é que eles colocaram muito personagem e eles não sabem o que fazer nesse filme. Porque é muito personagem, todos são muito bem construídos, tem muitos elementos, eles têm muitos núcleos, eles têm muito personagens ligados aí, tipo, sei lá. O maluco que eu falei no começo do React, ele falava sobre o Caçador de Trolls. Uma da reclamação dele foi, tipo, pô, eles ignoraram a namorada do Bob, tá ligado? Que tá, tipo, desde... É que não aparece em Wizard porque o Bob não aparece. Mas, tipo, aparece em Caçador de Trolls, que tem todo um arco do Bob descobrir quem é a pessoa que tá por trás do mascote da equipe de futebol americano. E ela é muito mostrada no Tribello, nos três lá embaixo. Então, tipo, e ela é só ignorada. Isso é muita coisa que acontece no filme. Muito personagem, muito outro protagonista, muito outro bagulho é meio que secundarizado, tá ligado? Ele é muito deixado pra lá, deixado pra depois. Aí não desenvolve nada com porra nenhuma e fica só no Jim, tá ligado? E faz um dos piores finais da ficção. Sabe tudo que a série construiu, a amizade dos personagens, os relacionamentos, todo o lance de responsabilidade que foi muito importante. Responsabilidade e altruísmo é construído bastante nessas duas obras. Tem um episódio inteiro sobre E, tipo, você tem que sacrificar pra salvar o mundo. isso. O filme pega e joga fora. Nos literais últimos 5 minutos. Tem uma petição, mano, da fanbase de Caçador de Trolls. E por exatamente ser a fanbase de Caçador de Trolls, mal alcançou coisa. Que era pra eles removerem os últimos 5 minutos. A rapaziada, ela tava torcendo pra permanecerem um dos personagens mais amados da obra mortos. Porque o final era horrível. Esse final é muito ruim. Calma aí, se não me engano, ele desenvolve melhor depois. Literalmente tudo. E assim, nessa altura do campeonato eu não ligo mais pra contar a história. O filme tava indo muito bem. Acontece uma consequência no final. O Toby morre. E o Uma Jim consequência não. Muita gente morre nesse filme. Muita gente morre nesse filme. Eles pegam muito personagem e matam na sua frente e dane-se, tá ligado? E segue a história, tá ligado? E é isso aí. decide voltar no tempo pro começo da história, onde ele já sabia de toda a responsabilidade que ele teve como Trollhunter e simplesmente passar o amuleto pro Toby. E o pior é que isso não funciona na prática. Isso não funciona na prática. O Bob, ele... Cara, vamos lá. Calma aí, vamos esperar ele terminar de falar teve um disso. episódio inteiro sobre isso. Exatamente. O que mais me indigna nesse filme não é só esse final, mas o fato de que o Jim literalmente tem uma conversa com o melhor amigo dele o filme inteiro, pra do nada. Aí tipo, eu acho que eles focaram muito no problema grande e acabaram esquecendo de desenvolver pequenas coisas dos personagens, tá ligado? Isso não é só com o Jimmy. Eu acho que todos os personagens de toda a obra, eles são muito mal desenvolvidos nesse sentido, tá ligado? No filme. Mas é porque é um filme, né? É 1 hora e pouco. E é muito personagem, como eu falei, é muito personagem. Se eles fossem fazer um filme realmente desenvolver tudo, acho que ia dar umas 2 horas e meia, umas 3 horas, tá ligado? Eu acho que a DreamWorks não tava nem um pouco afim de fazer isso, tá ligado? Eu acho que Caçador de Trolls não é uma renda muito estável, tá ligado? Mas, tipo, sei lá. O bagulho realmente... Cara... Esse final, mano, esse final... Ele pega tudo e joga fora. Porque além dele realmente jogar aquele episódio inteiro de Caçador de Trolls, que é muito bom, ele consegue, tipo, falar... O medalhão, né? Como é que eles se referem ao que transforma lá o Jimmy na armadura lá. Que ele veste a armadura. O medalhão nunca erra, o medalhão nunca erra, o medalhão nunca erra. Aí no final, na verdade, mostra que sim, ele errou. Tá ligado? Foda-se tudo que foi construído. Dane-se as consequências, dane-se os sacrifícios. Vamos voltar desde o começo e fazer tudo de novo. E não responde muita pergunta. Porque que não responde se o Jimmy ele tá com aquele medalhão que volta no tempo ou não. E não tem como dar certo por causa que o Stickler, ele só se tornou do bem porque a mãe do Jimmy tava na jogada. Literalmente, ele só se tornou bem porque ele se apaixonou pela mãe do Jimmy. E se ele não tivesse feito isso, ele teria debulhado o Jimmy na porrada. Tá ligado?
não teria aquela cena da Guerra Fria na mesa. Ele teria matado os dois e acabou a obra. Toda essa construção, tipo, só deu certo porque era o Jim sendo caçador, porque ele tinha fatores além dele que estavam envolvidos, tá ligado? Um amigo aqui, um amigo lá, um parente aqui, um parente aqui. E só deu certo porque ele tava lá, tá ligado? E tudo isso vai ser jogado fora. Quer dizer, foi jogado fora com esse final. Tudo, sem exceção nenhuma. Sem exceção nenhuma. Então é bunda, né? É verdade. Os três lá embaixo não iriam funcionar. Ignorando o Caçador de Trolls. Ignorando o Caçador de Trolls. A segunda temporada inteira de Os Três Lá Embaixo não funciona. Porque o Bob ele teria ido junto com os Trolls. Então, se ele for junto com os Trolls, não tem Bob nos Três Lá Embaixo. E ele é muito importante nos Três Lá Embaixo. Então, tipo, não... Tá ligado? Não explode nada. E o final é ruim. Ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim mesmo. Decidi que, nossa, ele morreu, logo eu vou voltar no tempo e jogar toda a responsabilidade de herói que eu Exatamente, tive durante meses pra ele. Porque sim, simples. Mas assim, o filme já tava errado em Wizards. Antes dele lançar, que foi eles terem feito o Jim ele ter voltado a ser humano. Era pra ele ter cuidado do Troll. Simplesmente O design dele era mais porque bacana. sim, senhoras e senhores, isso foi Trollhunters. Esse vídeo é um grande desabafo pra falar o quão puto eu fiquei com esse final. Porque, nossa, Ele é essa muito série ruim esse tinha final, mano. tudo pra Esse ser final é muito perfeita. ruim. Eu tava aguentando os spin-offs pensando, nossa, o final tem que ser glorioso. E acontece isso. Obrigado, Trollhunters, por me fazer perder o meu tempo e jogar tudo que eu assisti fora. Literalmente. Mas bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que demorou pra sair, eu tive muito problema na produção desse vídeo. Eu peguei pneumonia, eu peguei uma intoxicação alimentar. Caraca. As últimas 2 semanas eu tô tentando postar esse vídeo no YouTube pra ver se ele não pega copyright. E falhando miseravelmente no processo, mas se você tá vendo isso aqui, eu consegui postar, eu acho. Queria agradecer aí aos membros do canal, que inclusive os membros no último tier estão aparecendo aqui, o Dino e o Nerd Space, tamo junto. Queria falar que caso vocês tenham gostado das roupas do canal, comprar e usar o cupom FLOP20, porque é por tempo Eu vou limitado, deixar, eu mas adoro. num geral é isso. Foi mal ter ficado Aí estressado depois no o- final, mas é que essa série me deixou muito decepcionado. Separando aqui o finalzinho do vídeo só pra agradecer o 100k, muito obrigado. Eu nunca imaginei chegar nessa meta de inscritos, é muita coisa. Eu fico genuinamente feliz de ver muita gente apoiando a minha arte, porque querendo ou não, é isso que esse canal é puramente a minha arte. A plaquinha chegou aqui em casa e muito provavelmente vai sair um vídeo especial em algum momento aí do ano, ou do ano que vem, não sei. A ideia que eu tenho é meio trabalhosa. Mas é isso, espero que vocês estejam aqui ainda pro próximo vídeo, e eu acho que não vai demorar. Mas é isso, um beijo. Mua. Beleza. Cadê aqui? Vou colocar aí no chat mesmo. Vou ver aqui no chat. Ih, rapaz. Ô, cara. Calma. Tacar pelo navegador. Calma. Tá pra cá? Chat. Taca aqui. Cara, eu acho que até 10 minutos que eu acho que eu vou terminar a live. Eu acho que não vai dar pra terminar o Undertale em 30 minutos. É isso. Muito obrigado, tá ligado? Mas é verdade, né? Vamos falar sobre Caçador de Trolls. Cara, tipo... Eu defendi bastante Caçador de Trolls, principalmente dos spin-off, que eu gostei bastante dos spin-off. E, tipo, eu tenho um apego Caçador de Trolls porque eu conheci graças a um primo meu. Graças a um primo meu. E, tipo... Eu não tinha lançado tudo, acho que tava ainda lançando os 3 lá embaixo e eu maratonei. Durante a... Não vou falar o nome, né? É isso. Aquele momento entre 2020 e acho que 2022, e que a gente tava dentro de casa por muito tempo, eu acabei maratonando
tá ligado? Do Caçador de Trolls. E eu me diverti muito, mano. É uma obra que realmente ela é muito boa, ela é genuinamente muito boa. Então, tipo, e foi um grande laço, né, que formou entre eu e meu primo graças a isso. Então, tipo, eu gostei, recomendo bastante ver Caçador de Trolls. É que, realmente, você tem que ignorar os últimos 5 minutos do filme, tá ligado? Você tem que ignorar, você tem que parar de se importar. Inclusive, um bagulho que eu me esqueci de falar, mas ele comenta sobre meses de responsabilidade. Não foram meses de responsabilidade, foram anos. Canonicamente, o Jimmy, ele começa com 14 e termina com 18. Por pelo menos uns 4 anos dele sendo caçador de troll pra ele jogar tudo fora. E é isso aí, tá ligado? Então, assim, não tem muito o que comentar. Mas muito obrigado a todo mundo que apareceu na live de hoje. Eu suporto de qualquer maneira. Espero que vocês tenham gostado. Isso também, no caso, vai ser um útil pra quem tá no VOD. Provavelmente amanhã eu vou estar jogando Undertale. E depois disso eu vou voltar com algum outro jogo que eu tô com vontade. Porque não vai ter como eu jogar um jogo em 20 minutos. Mas é isso, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, né? No caso, pra você que tá acompanhando no VOD. Não se esqueça de deixar o like, comentar qualquer coisa, qualquer... Se queira, né? Na próxima semana do Mochileiro Estranho. E eu vejo vocês na próxima. No caso, vocês do VOD amanhã. E vocês da live também amanhã, né? Que eu vou estar fazendo live.